Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e eu vim falar com vocês um pouco sobre termodinâmica hoje. Mais especificamente, como olhar as tabelas termodinâmicas. A determinação das propriedades termodinâmicas é de fundamental importância no estudo da termodinâmica, porque o problema ele envolvendo ali a equação primeira lei, a gente sempre vai precisar olhar essas propriedades. Se eu não sei olhar as tabelas, eu vou ter dificuldade em resolver qualquer problema. Então, para ajudar a solucionar esse problema, a gente tem sempre que ter em mente as curvas, seja a curva de pressão e temperatura ou pressão em função do volume específico ou então de outra propriedade intensiva, como energia interna, entalpia ou entropia. Aqui eu apresentei o diagrama pressão-temperatura e temperatura-volume específico. Esse primeiro gráfico é o diagrama de fases. Então ele permite que a gente avalie uma substância fora da mudança de fase e determine qual que é a fase dela. Então aqui a gente tem, por exemplo, sólido, líquido e vapor. Esse gráfico é o gráfico em que a gente olha durante a mudança de fase. Então à esquerda dele eu tenho a fase líquida, à direita a fase de vapor e debaixo dessa curva de sino que a gente tem aqui, eu tenho a saturação, que é a mistura de líquido mais vapor. Bom, então, vamos olhar primeiro o gráfico de pressão em função da temperatura. Então, imagine que tenha sido dado, por exemplo, uma pressão de 0,7 bar e uma temperatura de 200 graus Celsius. Então, para a gente ver em qual tabela que a gente vai pegar as propriedades, a gente vai comparar os valores de pressão e temperatura de saturação. Então, as tabelas A2 e A3, elas apresentam a fase de saturação. A tabela A2 é em função da temperatura e a tabela A3 é em função da pressão. Como é que a gente vai escolher qual das duas tabelas que vai usar? Basicamente, é olhar qual valor que é inteiro. Então, vamos supor, se for dado uma temperatura de 200 graus e uma pressão de 12 bar, ou 12,35 bar, eu não vou na tabela de pressão, porque 12,35 eu teria que fazer alguma interpolação, e 200 graus Celsius está o número inteiro, então eu usaria a tabela A2, que é a tabela em função da temperatura. Se ele me desse uma temperatura, por exemplo, de 252 graus Celsius e uma pressão de 35 bar, o 35 bar está inteiro, então eu vou na tabela em função da pressão. Basicamente isso, porque os dados eles são equivalentes. Então, se eu tiver um número que está inteiro, tanto a pressão como a temperatura, o resto das propriedades vai ser exatamente o mesmo nas duas tabelas. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha uma situação onde a minha temperatura é 200 graus e a minha pressão seria de 0,7 bar. Tá? Então, o que a gente faz? Eu olho aqui, temperatura de 200 graus, qual que é a minha pressão de saturação? Porque aqui é a temperatura e aqui é a pressão de saturação, ou seja, a pressão de vapor correspondente a 200 graus Celsius. Então, como a pressão é inferior à pressão de saturação, a gente vem, olha aqui, olha, para uma determinada, deixa eu colocar uma caneta aqui. Então, eu pego assim, ó, para uma determinada temperatura, então 200 graus, fazendo uma linha que seria vertical, tá? Esse ponto aqui, ó, é a minha pressão de saturação. Então, eu vou comparar a minha pressão com a pressão de saturação. Se a minha pressão está abaixo da pressão de saturação, que é o caso, aqui eu tenho uma pressão de 15,54 bar e a minha pressão é de 0,7 bar, quer dizer que a minha pressão está abaixo da pressão de saturação. Então, eu estaria na região de vapor superaquecido. Então, eu tenho que ir na tabela de vapor superaquecido, que é a tabela A4, no caso do livro do Shapiro. Então, vem aqui a 200 graus, pressão 0,7 bar, e eu acho, por exemplo, o meu volume específico. Se eu tivesse agora o caso de 200 graus Celsius, mas a minha pressão fosse de 25 bar, então vamos voltar lá na tabela. Então, temperatura 200 graus Celsius, pressão de 25 bar, significa que a minha pressão é superior à pressão de saturação. Então, eu estaria na fase de líquido comprimido. Então, eu teria que ir
na tabela de líquido comprimido, que é a tabela A5. Então, 200 graus, 25 bar, eu teria esse volume específico. Bom, mas o que pode acontecer também? Imagine que eu tenha uma temperatura de 200 graus, mas uma pressão de 20 bar. Tá? O livro ele começa com a pressão de 25 bar, então eu estaria na região de líquido comprimido, mas eu não encontraria o dado na tabela. Então a gente aproxima usando essa condição. Como os líquidos, para baixas pressões podem ser considerados como incompressíveis, a gente assume que o volume específico do líquido comprimido é aproximadamente igual ao volume específico do líquido saturado à mesma temperatura. Então, eu viria aqui, 200 graus, e ignoro o termo de pressão, e esse daqui seria o meu volume específico do líquido comprimido a uma pressão que não existe nas tabelas. Claro que se existir na tabela, eu vou pegar o valor tabelado, porque significa que essa pressão já é uma pressão em que ele não pode mais ser considerado incompressível. Bom, e se eu tiver na região de saturação? Então, o que acontece? Eu não posso mais fornecer pressão e temperatura, porque elas são propriedades dependentes. Então, eu precisaria da temperatura e outra propriedade, pressão e outra propriedade, ou então duas outras propriedades. Isso normalmente é avaliado através do título, tá? O que é o título? É a razão entre a massa de vapor e a massa total da substância, ou seja, a massa de líquido mais a massa de vapor. Então, conhecendo-se esse título, a gente consegue determinar as propriedades na saturação. Então, eu apresentei aqui a expressão do volume específico. Então, o volume específico seria o volume específico do líquido saturado, mais o título que multiplica o volume específico do vapor saturado menos o volume específico do líquido saturado. Então, nesse gráfico aqui, eu coloquei, por exemplo, aqui, o que seria o volume específico do líquido saturado? Quando ele está nesse ponto da curva. Então, aqui seria o nosso VF. O ponto de cada curva, ou seja, quando ele começar a virar vapor, é o volume específico do vapor saturado. Então, o que a gente conclui? Que título é igual a 0, eu tenho líquido saturado somente. Título é igual a 100% a 1, eu tenho somente vapor saturado. E aí, como é que eu encontro as propriedades? Eu venho aqui, por exemplo, peguei a temperatura de 100 graus, aí a gente sabe que ele estaria exatamente nessa pressão. Esse é o volume específico do líquido saturado, esse é o volume específico do vapor saturado. E eu encontro o volume específico da mistura em função do título. Bom, então eu coloquei um exemplo aqui, tá? Que é até o mesmo exemplo que está na aula que eu falo sobre isso, mas porque ele explica bem, ele tem 3 exemplos e a gente consegue ver cada uma das fases. Então, ele fala que a água, em condições especificadas, então, pressão e temperatura e temperatura e pressão, e ele pede para determinar em qual fase que ele está. Então, por exemplo, o primeiro, 10 bar, 179,9 graus Celsius. Então, como a minha pressão está inteira, eu fui na tabela em função da pressão. Então, pressão de 10 bar. E aí a gente vê que a temperatura é exatamente a temperatura de saturação. Então, significa que eu estou na fase de mistura, líquido mais vapor saturados. Se a gente for representar isso nos gráficos, seria no gráfico pressão-temperatura, eu teria esse ponto aqui, porque está exatamente na linha de mudança de fase. Se eu colocar pressão em função do volume específico ou temperatura em função do volume específico, acaba que ele tem que ser representado por uma linha, porque como foram fornecidas apenas a pressão e a temperatura, não tem como a gente determinar qual que é o título da substância, qual que é o título da água, então pode ser qualquer ponto ao longo dessa linha. Bom, pressão de 10 bar e temperatura de 150 graus. Aqui eu poderia ir tanto na tabela de pressão como na tabela de temperatura, porque os dois valores estão inteiros. Então, olhando aqui na tabela A3, pressão de 10 bar, a gente vê que a temperatura de saturação é 179,9 graus Celsius. Então, como a minha temperatura é inferior à temperatura de saturação, a gente está na região de líquido comprimido. Eu poderia olhar também
na tabela A2. Aqui está escrito A3, mas a tabela é A2, que a tabela é em função da temperatura. Então, tá aqui, ó, 150 graus. A minha pressão de saturação, 4,758 bar. Como a minha pressão é superior à pressão de saturação, a gente chega à mesma conclusão, que é líquido comprimido. Tá? Então, aqui, ó, quando eu mantenho a temperatura fixa, então 150 graus, tá? A pressão de saturação seria 4,758 bar. Como a minha pressão está superior, 10 bar, a gente está na região de líquido comprimido. Poderia olhar também em função da pressão. Eu mantive a minha pressão constante aqui. A temperatura de saturação, que é esse ponto, 179,9 graus. Como a minha temperatura é 150 graus, que está abaixo, eu estou na região de líquido comprimido. Então, eu representei aqui, né, no diagrama pressão e temperatura, e nos diagramas pressão, volume específico e temperatura e volume específico, ele está nessa região à esquerda aqui. E por último, eu tenho temperatura de 100 graus, pressão de meio bar. Então, eu posso ir também nas duas tabelas, e aqui eu estou indo na tabela A2. Então, temperatura de 100 graus, a pressão é 1,014 bar. Como a minha pressão é inferior à pressão de saturação, a conclusão é que está na região de vapor superaquecido. Então, aqui, ó, temperatura de 100 graus, a pressão de saturação, 1,014. Como a minha pressão é meio bar, abaixo de 1,014, eu estou na região de vapor superaquecido. Representando, então, nos outros diagramas, tá? Ele estaria à direita da curva de sino, em qualquer uma. Bom, era isso, espero que tenha ficado claro. Se houver qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo no canal. Obrigada.